welcome everybody. We'll just run through a little bit of housekeeping to start us off. Vamos dar algumas instruções iniciais para a nossa reunião. I'm Trudy Lang. Meu nome é Trudy Lang, Coordinator of the Global Health Network, sou a coordenadora da Global Health Network e é um grande prazer para mim dar as boas-vindas a todos vocês a esse webinar. Temos um grande privilégio de trabalhar com grandes pesquisadores pelo mundo todo. Temos aqui a tradução acontecendo, eu já vou explicá-la. Mas esse webinar hoje, ele foi possibilitado pela equipe do Brasil. Ela é executada em parceria com a equipe da ICDDRB de Bangladesh também, mas infelizmente, e acho que vocês já viram nas notícias, há uma situação política muito sensível acontecendo em Bangladesh atualmente, e por causa disso eles não puderam entrar na reunião hoje. É um tópico de extrema importância o que eles têm para apresentar, e em breve eles retornarão para fazer a sua apresentação. Então, vou brevemente explicar essas instruções iniciais. Vou apresentar para vocês o conceito do estudo Pathfinder e como que projetamos essa metodologia para que as pessoas melhor compreendam os seus estudos, seus dados, e como encontrar uma boa forma de extrair boas evidências dos conjuntos de dados que alimentam seus estudos. Nós estamos gravando esse seminário. Ele ficará disponibilizado mais tarde para todos dentro da Global Health Network. Ele será feito em inglês, português e espanhol com tradução simultânea. Se colocar aqui na barra e clicar em interpretação, você pode selecionar o seu idioma. Por favor, faça-o agora. Selecione o idioma da sua preferência, por favor. Utilize o chat para se apresentar. Eu estou vendo que muitos já fizeram isso. E também utilize para comunicar qualquer problema técnico que possa tiver. Também temos a função de Q&A, ou perguntas e respostas. Queremos que você participe desse seminário o máximo possível. Temos um tempinho ao final dedicado para perguntas e respostas, então, por favor, utilize essa ferramenta para isso. Tentaremos acomodar o máximo de perguntas possível. Então, por que estamos falando sobre Pathfinder hoje? Vamos começar a explicar isso daqui a pouquinho. Vou explicar quem está aqui no painel. A Ashna, ela está utilizando o conceito Pathfinder no seu estudo de doutorado. Está analisando exemplos em que exemplos nos quais a metodologia Pathfinder pode ser utilizada para melhor compreender os seus conjuntos de dados. Os superstars dos Pathfinders são a equipe do Brasil. Eles farão uma apresentação sobre a ideia de Pathfinder, como que estão aplicando em seus estudos. Eles têm exemplos excelentes no Brasil, na Fiocruz. Ao final, teremos um tempinho para perguntas e respostas. Com isso, estaremos muito bem encaminhados para compreender o Pathfinder. Agora teremos uma pesquisa. A pergunta é, numa escala de 1 a 5, qual a sua familiaridade com o conceito de Pathfinder? É uma ideia bem interessante ver aí o conceito de Pathfinder e como que vocês o compreendem. Se puder clicar. E aí entramos na discussão. Enquanto votam, para termos uma ideia da expectativa de vocês sobre o seminário, é muito bom ver aqui tanta variabilidade aqui de inscritos. Só de ver o chat eu já entendi uma cobertura global bastante interessante. A tradução também possibilita a expansão dessa comunicação. É muito bom. Temos colegas de Moçambique. É muito bom que estamos traduzindo para o português também, para que possam compreender. Temos uma representação bem interessante de pessoas que já conhecem a metodologia Pathfinder. Excelente. Então, vamos entrar já nos detalhes. Eu farei uma breve introdução de como que nós chegamos ao Pathfinder,
Ele é basicamente um mecanismo para ampliar o nosso trabalho aqui na Global Health Network. Ele é uma tentativa de aumentar a igualdade em aonde acontece a pesquisa, quem lidera as pesquisas, de quem se beneficia das pesquisas. Os Pathfinders são mecanismos para ajudar no aumento dessa igualdade. São mecanismos para guiar as pessoas em como fazer pesquisa. Então, o objetivo de comunicar e disseminar a pesquisa pelo mundo, voltando, o Pathfinders é basicamente o pesquisa para ajudar as pessoas a fazer justamente isso. Sabemos que muitos estudos acontecem no sul global e mesmo nos lugares onde acontecem em países com menos recursos, muitos estudos são projetados por países mais ricos. E o Pathfinders é uma tentativa de tentar lidar com essa desigualdade. Há muitos estudos que coletam dados, por exemplo, sobre uma vacina, mas às vezes não temos as habilidades ou as ferramentas para conduzir um estudo. Ele é uma ferramenta para que as pessoas conduzam o próprio estudo. Isso foi implementado pela OMS agora por causa da missão deles de disseminar a pesquisa e de ser uma fonte para compartilhamento de informação. Então, os mecanismos para isso são muitos. A Global Health Network, que agora o está utilizando, ela é uma comunidade de pensamento, é uma comunidade de pesquisadores, trabalhadores em saúde que querem melhorar a saúde no mundo, e especialmente no conceito da pesquisa. Está conectado a diversos projetos, tópicos no mundo todo, e esses estão organizados em uma plataforma com diversas doenças, países e temas, como ciência de dados, engajamento com comunidades, ética de pesquisa, pesquisa com crianças, potenciais de surtos. E as pessoas podem utilizar essas diferentes áreas para encontrar o tópico do seu interesse. Mas também trabalhamos regionalmente. Hoje é um exemplo vivo disso, porque esse webinar foi organizado pela equipe da Fiocruz do Brasil, em parceria com a equipe do Bangladesh, o que demonstra quanto que isso realmente é liderado pelas regiões agora. Temos muitos eventos presenciais no mundo todo que estão trabalhando em entregar essas ideias em sessões de pesquisa, em conversas, para ajudar a avançar a pesquisa mundial. E os estudos Pathfinder, eles são basicamente uma forma formulaica para fornecer apoio para as pessoas ao longo dos estudos. Próximo slide. O arcabouço teórico disso é bastante simples, mas é um princípio bastante robusto. Não importa qual seja a doença que você está estudando, para toda doença precisamos de um ecossistema de tipos de estudos para compreender essa doença. Então, neste momento, muitos de nós estão envolvidos com o surto na África, por exemplo. Eu coloquei esse slide aqui, falando da Zika especialmente, mas ele pode ser aplicado a literalmente qualquer doença. Porque para toda doença, precisamos saber o cargo viral, a doença, como testar intervenções, economia, implementação de vacinas, estudos com a comunidade, percepção, comportamentos. E, claro, tudo isso precisa ser unido através da evidência e traduzido em prática. Então, todo o ecossistema de tipos de pesquisa funciona assim, mas a boa notícia é que sabemos que, independentemente da doença que você estiver estudando ou tipo de estudo, sabemos que o principal obstáculo para as pesquisas, ele é igual. Precisamos das mesmas ferramentas, né? Então, ele ensina às equipes como estabelecer suas hipóteses, como medir os seus desconhecidos, como engajar com a comunidade para que compreendam e aceitem o estudo,
e façam parte de todo o processo. Como analisar os dados, extrair o que você precisa encontrar no seu conjunto de dados e como traduzir isso para algo que possa ser implementado por políticas e práticas. Os estudos Pathfinder é exatamente esse diagrama de ciclo detalhado num mapa de processo. Eu projetei os estudos Pathfinder para serem um mecanismo para ajudar equipes a caminhar justamente ao longo de um caminho de pesquisa. Essa é a essência do que tentamos fazer com a Global Health Network. Os estudos Pathfinder são um veículo para isso. Researchers from all over the globe who come. We have over 3,000 new researchers come every week to sign up to find these tools and resources. Temos mais de 3.000 pesquisadores se juntando a cada semana, oriundos de várias instituições de grande porte no mundo inteiro. Então, isso dá uma dimensão da importância do nosso encontro nas nossas organizações na África, na Ásia, os principais institutos de ordem mundial, inclusive a OMS. Muitas das ferramentas, muitos dos recursos que passamos através dessa educação remota e acesso a esses recursos, quando falamos dos estudos do Pathfinder, em cada etapa você encontra ferramentas e recursos para tratar cada uma dessas etapas. E tivemos realmente poucos problemas para baixar essas ferramentas. Parte de vocês aqui já tiveram treinamento e aproveitaram muito bem esses recursos que estão disponibilizados. É claro, com esse webinário e com as oficinas pessoais, todo esse tipo de material, todo esse trabalho com a nossa comunidade faz parte da construção desse conhecimento para ajudar vocês a entregarem os seus estudos da melhor maneira possível. E isso é muito importante. Nós temos aqui evidência por trás disso tudo. Todas aquelas etapas que precisamos conhecer para a melhor maneira de fazer estudos. Então, nós colocamos isso aí dentro do processo do Pathfinder. Através de vários estudos que fizemos ao longo desses anos todos, fizemos 3 ou 4 estudos de grande porte para realmente levantar essas perguntas. No ano passado, fizemos 2 junto a organizações de saúde, e nós perguntamos em geral quais são as dificuldades, quais são os obstáculos para o trabalho de pesquisa. A partir desse gráfico, percebemos que, independente do local onde as pessoas estão, para fazer esses seus estudos, existe uma questão de distância, né? Então, através desse treino de acessibilidade, estamos nos juntando em comunidades e através de redes. E o Pathfinder é um sistema bastante prático para resolver, para ultrapassar algumas dessas barreiras de uma maneira bastante pormenorizada, passo a passo, que nos ajuda a navegar em cada uma dessas áreas para que a gente faça pesquisas com o uso das melhores ferramentas. Então, essa é a essência por trás do processo do Pathfinder, né? Desdobrado nessas várias etapas. A Global Health Network já existe há vários anos, e eu sei que muitas pessoas que estão aqui têm ajudado na divulgação desse webinário, e por isso podemos ver pela frequência aqui. Então, várias pessoas estão envolvidas aí nessa jornada já há mais de uma década. Tanto como indivíduos ou como equipes. É possível trabalhar com a Global Health Network acessando esse treino. Você pode fazer sessões de treinamento no seu hospital, você pode fazer uma oficina, você pode dar oficina, você pode participar de uma oficina. Há várias maneiras de interagir, várias vezes, no sentido de interagir e aproveitar, fazer engajamento com a sua comunidade, para qualquer indivíduo, para qualquer equipe. A ideia é que, seja qual for a maneira com a qual você possa se beneficiar
Pathfinder, todas as ideias que vocês queriam cursar do ano, então você ia, depois de acumular todas essas fontes de informação, todos esses recursos informativos, né, isso vai ajudar muito o seu estudo e você vai se tornar justamente esses operadores independentes, né? E o Pathfinder é o melhor mecanismo de reunir todas essas ferramentas para que você tenha acesso, né? Para que você possa ter acesso e compartilhar esse guia. Voltando àquele diagrama, podemos desdobrar, como vocês podem ver, tudo que uma equipe precisa conhecer para fazer um estudo bastante eficaz. A ideia é de dar acesso a cada uma das sessões, cada um desses segmentos, para que você construa um sistema de pesquisa bastante sólido. E na barra azul, você pode ver que você pode acessar coisas que você nem sabia que você não conhecia, né? Como é que você pode trabalhar com a comunidade? Existe o sistema de gestão de dados. Tudo que possam ser dificuldades quando você está tentando montar um estudo de alta qualidade. E se funcionar, essas informações todas podem ser oferecidas para vocês. Você pode ter apoio. A ideia é que você esteja na Colômbia, no Peru, em Camarões, fazendo um estudo de pesquisa em Oxford, Harvard, seja em qualquer lugar do mundo. É assim que ele funciona. Então, o processo foi projetado dessa forma já há alguns anos e é excelente ver, assim, num formato já final, e vendo as pessoas que estão adotando, a Ashna, por exemplo, no trabalho de PhD, e realmente é um trabalho muito interessante. Isso tem a ver com equidade e acesso aonde estiver ocorrendo pesquisa. Em geral, os pesquisadores estavam no topo dessa pirâmide, né? Só as pessoas de nível mais sênior tinham um acesso central, né? Que realmente eram mais escassos na área do Sul Global. Porém, o que nós estamos dizendo aqui, e que eu gostaria de dizer para vocês, ao pensarmos no Pathfinder, é que realmente é uma forma de empoderarmos a base da pirâmide, para podermos usar essas ferramentas para trabalhar com as pessoas, para ajudar as pessoas que trabalham com saúde comunitária. E como aumentar a acessibilidade da pesquisa através de questões pragmáticas. É mais um elemento propulsor por trás do processo do Pathfinder. Desdobrarmos todos os nossos esforços para que fiquem mais acessíveis a todos. E é aí assim que estamos trabalhando com a OMS para podermos divulgar os recursos de pesquisa em todos os ambientes de tratamento da saúde. Com a Ashna e a Larissa, elas vão mostrar para vocês mais alguns detalhes. Eu quero só mostrar rapidamente qual é o significado básico dos estudos Pathfinder. Ali embaixo você tem, por exemplo, o estudo que você quer fazer, o plano, a sua aspiração original. E você vai fazer qualquer tipo de pergunta, questões de malnutrição, por exemplo, ou um estudo de vacina, ou treinamento de enfermagem, enfim, qualquer coisa. É um estudo, é a questão que você quer fazer ao seu ambiente, no seu ambiente de atuação na saúde. Por exemplo, você diz, esse é o estudo que eu quero fazer. Na linha de cima, então, o estudo Pathfinder é o caminho que vai levar você a conseguir fazer isso da forma melhor, mais eficaz. Você pode começar pensando, bom, como é que eu vou desdobrar esse processo todo em etapas? Como é que eu faço? Eu sei fazer? Será que eu preciso de treinamento? Será que eu compreendo essas etapas? Com o estudo Pathfinder, você pode mapear todo o processo e descobrir onde você precisa de ajuda e quais são as suas dificuldades. Você cria um mapa do que você precisa fazer para poder dar conta do seu estudo original. Hoje, então, com a Larissa, nós vamos compartilhar com vocês alguns exemplos que já foram usados, mas a gente pode analisar esse estudo de forma retrospectiva para podermos mostrar às pessoas como elas podem fazer esses estudos. Você pode usar esse esquema para ajudar a fazer os estudos que você quer, né? E podemos também
também olhar o que já aconteceu nos outros estudos que a gente queira compartilhar para as pessoas como um exemplo. Você vai ouvir falar um pouquinho desses dois aspectos. Então, vou me deter por aqui. Acho que eu já apresentei para vocês um bom panorama geral do desenvolvimento dos estudos para que vocês possam saber o que a gente está fazendo na Global Health Network. Então, agora vamos ouvir as falas da Ashna e da Larissa para sabermos mais detalhes. Eu agradeço a todos e passo a palavra para a Ashna. Muito obrigado, Trudy. Uma apresentação excelente ao conceito do Pathfinder. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco mais sobre a metodologia. Estão todos vendo a minha tela? Se em algum momento a tela cair, me avisem que eu posso reinstaurar. Bom, a Trudy já mostrou alguns detalhes. Eu vou reiterar algumas ideias por trás da tecnologia do Pathfinder. A questão da equidade, onde acontece a pesquisa, e também junto aos grupos que empreendem novos estudos, dados primários, a capacidade de lidar com dados, fazer perguntas para detalhes secundários. Eu vou explicar um pouquinho isso nos meus slides aqui. A questão é que quais são os obstáculos para a pesquisa de alta qualidade? Será que é uma divulgação razoável disso? Existe uma barreira, como, por exemplo, acesso limitado à tecnologia de pesquisa de uso de dados. Existem estruturas também de institutos ou de infraestrutura. Na Nigéria, fizemos um estudo recentemente, eles compartilharam que todo o seu sistema de registro médicos tem sido limitado, isso tem sido uma barreira muito grande à pesquisa de alta qualidade, é um assunto que queremos tratar. Isso acontece com muitos ambientes da saúde, e a ideia por trás do Pathfinder, desse processo, é que você pode pegar essas barreiras e, de uma certa forma, você consegue mapear o processo para poder encontrar soluções a cada uma delas, e, no final, o que você vai ter é quase que uma receita para você poder fazer a melhor pesquisa junto às suas instituições e ajudar outros pesquisadores. Então, vou tentar dar uma amostragem para vocês de como se cria essa receita, né? A Trudy falou, e eu vou abordar agora, que a metodologia do Pathfinder se baseia em estudo planejado. Na nossa instituição, a gente faz qual é a pergunta de pesquisa que é importante para você. Essa metodologia do Pathfinder pega uma carona nessa pergunta para poder orientar você em cada etapa da sua pesquisa. Isso quer dizer que a orientação relacionada àquilo que você pode fazer em cada uma das etapas, ligadas a treinamento e também tentando estimular que você faça uma documentação, né, dos desafios, das dificuldades que você encontrou, e também para um registro das ferramentas que vocês usaram. Isso pode se usar também a estudos que já aconteceram. Não só necessariamente voltado para estudos que você está fazendo, mas também você tem acesso àquilo que já foi feito, você pode capturar algumas lições dali, e você pode também fazer uma documentação retroativa do seu estudo através dessa metodologia do Pathfinder. E a ideia por trás disso é que as soluções, a elaboração de pesquisas, de registro de todos os desafios nas pesquisas que já foram feitas, é uma questão de fazer uma documentação adequada a partir daquilo que funcionou muito bem no seu ambiente, para que você possa compartilhar as melhores práticas para as pesquisas que vão ser feitas dali para frente. Esse é o diagrama que vocês já viram. A terminologia seria o estudo anfitrião. Ele faz referência ao estudo que você está conduzindo na sua instituição, é onde você então faz as suas perguntas. Eu não estou vendo aqui o meu mouse, mas então você tem a pesquisa, a pergunta da pesquisa que tem relevância para a sua instituição. Então, tudo que já falamos, isso aí está colocado então num formato linear, que é típico de qualquer estudo de pesquisa que você tem que fazer o engajamento com a comunidade, fazer uma medição dos dados relacionados à pergunta que você está fazendo, tem a operação envolvida,
desenvolvida, você está coletando o dado, ou então a extração do dado já existente, você analisa esses dados, e o estudo tem que ser aceito pela comunidade, que ele tem também um impacto, e no final você tem o resultado da pesquisa, como documentos, relatórios, ou que seja relevante para a sua instituição. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas que estão entrando no chat. Bom, aqui em cima, então, nós temos o estudo Pathfinder, que pode ser feito junto ou ao longo do seu estudo anfitrião. Quando ele já aconteceu, quando o estudo anfitrião já aconteceu, você pode fazer depois. E ele, basicamente, te leva a perguntar o que você faz em cada etapa. Então, ele volta para a pergunta, como é que você levantou essa pergunta de pesquisa, como é que você engaja a comunidade, também pergunta quais são as ferramentas necessárias, por exemplo, você faz, para fazer a pergunta, você tem que fazer uma revisão de literatura, você tem que entrar em contato com pessoas que são especializadas na sua instituição, e algumas ferramentas podem ajudar bastante. O processo do Pathfinder também estimula a você procurar quais foram os desafios, quais foram as dificuldades, obstáculos e quais foram as soluções, o que houve de comum em termos de obstáculos e soluções. Os governos têm um envolvimento muito grande com essas instituições, ou seja, então há desafios burocráticos e também a produção de documentação de tudo dessas soluções. As distinções que gostamos de fazer são a metodologia do Pathfinder está ligado a dados primários ou secundário. Como vocês sabem, isso se aplica à pesquisa na saúde de qualquer tipo, né? Mas está relacionado ao tipo de coisa que você quer documentar. Isso aí pode ser diferente a partir dos dados que você usa, se são dados secundários já existentes ou se você está coletando novos dados para o seu estudo, né? Os dados primários, né? Então, temos aqui estudos que mapeiam o processo de fazer novas perguntas em cima de dados existentes. Esse pode estar focado na documentação desses dados, e também tem os estudos que mapeiam o processo gerando dados primários. Você pode, então, precisar documentar informações de ver os dados que vocês estão coletando, como é que você elabora suas ferramentas de pesquisa. Esse diagrama está um pouco complexo, mas talvez vocês reconheçam essa setinha aqui de 2 slides atrás. Ela agora está em pé. Em roxo, temos alguns componentes nos quais podemos focar se o seu estudo principal está gerando esse tipo de informação. Alguns passos envolvem um projeto que funciona melhor para você, a coleta de dados com base nos seus desfechos ideais. E se você trabalha com dados secundários, por exemplo, no meu doutorado, isso seria mais relevante. O processo Pathfinder talvez foque um pouco mais na documentação de informações e identificação de conjuntos de dados que você quer utilizar e como que você chegou nesse dado, como que ele é armazenado, será que foi difícil de acessar? Isso tudo é registrado através dessa metodologia. O processo Pathfinder, ele captura cada passo e fornece soluções, registros para essas soluções. Fizemos uma matriz do estudo Pathfinder que captura as métricas de que atividades ocorreram e, através de métodos qualitativos, podemos determinar aonde desafios apareceram, assim como as soluções a esses desafios. A ideia da matriz é, conforme cada vez mais equipes a utilizam, você pode começar a identificar obstáculos comuns entre as equipes e elas podem se apoiar na identificação de soluções. Aqui é um exemplo de uma matriz. Claro, não é exatamente o que você precisa documentar, é uma ferramenta genérica que pode ser, claro, adaptada a diferentes contextos de pesquisa, como verá quando a Larissa apresentar. Aqui é só para vocês terem uma ideia. As colunas listam passos da pesquisa que vão desde o planejamento, nas linhas, na verdade, o engajamento das partes interessadas, enquanto que as colunas encorajam você a documentar o que acontece. Então, descrição, métricas, ou seja, tempo, quanto tempo levou,
quantos recursos foram necessários, desfechos, desafios, soluções, ferramentas, assim como links para recursos e treinamentos. Acho que a Larissa vai apresentar alguns recursos que ela utilizou também. Há diversos documentos de orientação que podem te ajudar. Mas a ideia por trás dessa matriz é que você tem uma forma de comunicação padronizada para documentar cada passo do processo Pathfinder. E, finalmente, para concluir, vou resumir este gráfico. Ele é só para demonstrar que a ideia por trás do processo Pathfinder não é apenas documentar ou fazer um mapa de processo, é para encorajar a realização de mais pesquisas, especialmente para instituições que talvez não tenham feito tanta pesquisa no passado, ou que talvez não tenham tanta infraestrutura para o apoio à pesquisa. Você pode perceber que quando você começa a documentar o que é necessário para executar a pesquisa de saúde, a gente desmistifica essa ideia de que a pesquisa, especialmente orientada por dados, é difícil e impossível, porque na realidade não é. As hipóteses de pesquisa podem ser simples, as metodologias podem ser simples. Esperamos que a utilização da metodologia Pathfinder ela facilite isso e ela pode possibilitar que as pessoas percebam que é algo que qualquer um pode fazer. Aqui são as pessoas responsáveis por trás do processo Pathfinder. Algumas delas estão aqui hoje. Então, certamente eu não posso levar crédito por essa ideia incrível. Com isso, vou passar a palavra para a Larissa, que vai nos falar sobre alguns exemplos, né, sobre como que a metodologia Pathfinder foi aplicada no Brasil. Muito obrigada, Ashna. Quero só comentar aqui, agora vocês vão poder ver alguns exemplos práticos. Esse conceito do Pathfinder como um estudo dentro de um ensaio. Então, se alguém está fazendo um ensaio sobre vacinas ou imunologia, o sugerido aqui é você ter um estudo planejado, seu estudo principal, e o Pathfinder entra como um estudo de metodologia para realmente compreender o processo daquele estudo. E ele pode ser feito retroativamente, enfim. É muito interessante ver como que isso vai ser trazido à vida agora pela Larissa. Muito obrigado. Obrigada, Shuri. Primeira coisa, vou aproveitar a audiência brasileira aqui para falar na minha própria língua, em português. Então, quem precisar fazer aí o ajuste da língua, fique à vontade. Cumprimento também a Ashna e a Laís, é um prazer estar aqui compartilhando as nossas experiências, porque o que estamos trazendo é fruto de um trabalho coletivo de uma equipe desde o ano passado. Então, o Pathfinder, a nossa equipe da Fiocruz, dentro da TGHN lá, que desenvolveu o estudo Pathfinder, com 2 pesquisas vinculadas à Fiocruz, o Nascer no Brasil 2 e o Vacina Maré. Próximo. Aqui a gente traz um contexto, né? O Nascer no Brasil 2, ele é o segundo inquérito brasileiro acerca da atenção à saúde reprodutiva da mulher e à saúde ao recém-nascido. Ele é organizado pelo Grupo de Pesquisa da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente da Escola Nacional de Saúde Pública, na Fiocruz. Esse primeiro inquérito, ele foi pioneiro na área, ele foi realizado de 2011 a 2012 e entrevistou e coletou de dados prontuários, de imagens de ultrassonografia e de cartões de pré-natal de quase 24 mil mulheres. E o objetivo foi avaliar a assistência ao pré-natal, parto e nascimento e puerpério também. Em 2021, se iniciou, então, o NB2, que a gente chama Nascer no Brasil 2, com uma coleta de quase 20 mil mulheres em aproximadamente 400 maternidades. E aí se ampliou o objetivo, incluindo a investigação de aborto, violência obstétrica e suas repercussões, e muitos outros assuntos, assim como saúde mental da mãe e do pai, morbidade materna grave e morte também materna e óbito perinatal. Próximo. Já o Vacina Maré, ela é uma iniciativa da Fiocruz, em parceria com o Redes da Maré e a Prefeitura do Rio,
com o principal objetivo de estar estimando a efetividade da vacina contra a Covid-19 e o impacto da pandemia no território da Maré, iniciando aí em 2020. A Maré é um conjunto de 16 favelas do Rio de Janeiro, com uma população de aproximadamente 140 mil pessoas. E a Covid exacerbou a pobreza, a desigualdade, e a Maré enfrentou a chegada da pandemia num contexto desafiador, de fome, desemprego, falta de moradias adequadas. E também essa estrutura contribuiu para altas, elevadas taxas de letalidade em função da Covid-19. Esse panorama fez com que redes, organizações da própria comunidade, como a Rede da Maré, trouxessem de forma emergencial aí campanhas, iniciou Maré diz não ao coronavírus. E a partir já dessa histórica relação com a Fiocruz e o território da Maré, foi que se fortaleceram parcerias com outros dispositivos sociais, ONGs, escolas, unidades de saúde, e aí se iniciou o projeto Conexão Saúde. Esse projeto, ele contou com várias ações gratuitas de testagem, telesaúde, isolamento seguro e ações de comunicação e articulação com o território. Tanto que em 4 dias, mais de 36 mil pessoas tinham sido vacinadas contra a Covid-19 na Maré. E aí, em concomitância com a ação de vacinação, se deu início a um conjunto de estudos científicos que se denomina a pesquisa Vacina Maré. Então, tem 3 estudos de efetividade da vacina e novas variantes, de coorte com as famílias e também investigação de Covid longa. Então, uma pesquisa, desde a sua base, tem a mobilização territorial, articulação intersetorial, o uso dos dados para a ação. Próximo. Bom, então, diante desse primeiro momento, eu vou trazer um pouco a metodologia que a gente adotou para fazer o mapeamento, assim como Turing e Yeshna colocaram muito bem. O primeiro desafio foi, dentro dos estudos que nós temos junto à Fiocruz, quais seriam elencados como Pathfinder? Então, o NB2, a gente tem uma grande relevância da temática, é um estudo que trouxe, o primeiro inquérito trouxe melhorias das políticas públicas, da legislação e práticas de cuidado. E a gente tem aí o Vacina Maré, com grande impacto tanto na saúde, mas principalmente com o próprio território. E aí eu vou contar um pouquinho que foi o que a gente desvendou dentro desse mapeamento. Então, nós iniciamos com apresentações da própria metodologia Pathfinder, junto com os investigadores principais, para iniciar esse mapeamento e pactuar de que parte, são estudos muito complexos, então de que parte que a gente iria mapear, o que era mais valioso, e trazer também, alinhar o objetivo do Pathfinder com o objetivo também do estudo, né? E pactuar esse processo de trabalho. E a gente iniciou, então, com o uso da ferramenta do Tracker, a gente iniciou esse mapeamento. E a gente utilizou metodologia qualitativa, essa triangulação de análise de documentos, e aí foi chave ter a estrutura, contar com a estrutura desses estudos já com websites, com artigos, com relatórios, mas também com os projetos a quais são submetidos ao Comitê de Ética, também foram base, né, documentos base para que a gente pudesse estar captando cada etapa desse estudo. Então, o Vacina Maré, a gente fez de todos os estudos, a gente fez esse mapeamento, e no Nascer no Brasil, a gente trouxe com foco no planejamento da pesquisa, o acesso e a gestão desses dados, mas também o engajamento das partes interessadas. A gente promoveu rodas, foram 7 rodas de conversa com quase 30 pessoas dos 2 estudos, e a partir disso, né, com base no que a gente tinha o interesse de mapear, a gente construiu um roteiro. E aí a ideia do Pathfinder é que a gente possa, a partir do mapeamento, também estar trazendo conhecimento para dentro da equipe. E aí, por isso também culminou em um workshop interno da nossa equipe sobre metodologia qualitativa, inclusive ministrada aqui pela Laís, que vai falar um pouquinho daqui a pouco. A gente também contou, né, além das rodas de conversa, a gente fez entrevistas com alguns autores-chave, foram em 10 pessoas, numa semi-estruturada,
para conseguir captar um pouco mais ainda desafios, soluções e a descrição dessas atividades de cada etapa, de cada uma dessas pesquisas para dentro do nosso mapeamento. Próximo. Então, aqui a gente traz um primeiro resultado nesse relatório breve. A gente traz para vocês o que a gente desvendou durante o processo desse mapeamento. Então, aqui vocês encontram como é que o Nascer no Brasil 2 lidou com o desafio de fazer uma pesquisa em 400 maternidades, incluindo não somente maternidades públicas, mas o desafio de entrar em instituições privadas. A gente fala um pouquinho nesse relatório a logística do treinamento, e aí foi um grande desafio, porque nós tínhamos lugares remotos dentro da magnitude do Brasil, como é que foram as soluções ao longo desse processo, como monitorar a coleta de dados, né, por ser um estudo de quase 20 mil mulheres, acaba sendo um estudo extenso, como lidar com o desafio da aprovação em comitê de ética, porque não somente o desafio de ter uma comissão nacional, como temos aqui no país, no Brasil, mas também comissões dentro dessas maternidades. Então, como é que você dá conta de tudo isso num tempo de coleta de dados? A gente traz nesse relatório breve também do Vacina Maré as estratégias que eles adotaram para mobilizar a comunidade. A gente traz uma grande lição de moradores dessa comunidade sendo articuladores na pesquisa e, inclusive, trabalhando com a parte da análise desses dados. Então, qual é a lição, né, que a gente pode trazer essas experiências para outros estudos? Não é necessário começar do zero, mas aprender com que outros estudos dessa magnitude estão desenvolvendo. Então, aqui a gente traz desafios, soluções e as lições aprendidas que não estão no artigo científico, esses bastidores não estão ali descritos, né? Eles estão a partir desse mapeamento e a partir de diferentes formas da gente trazer em evidência os aprendizados e os desafios desses estudos. Próximo. Um passo importante para o mapeamento foi primeiro elencar todas as pessoas que estavam e as organizações envolvidas com cada um desses estudos. E essa listagem fez com que a gente observasse a potência que a gente tinha de construir esses painéis. Então, aí vocês veem painéis tanto do Nascer no Brasil quanto do Vacina Maré, em que a gente retrata o perfil de quem esteve envolvido, a organização, quais as organizações que tiveram que estar presentes para o sucesso desses estudos também, mas o peso de cada um desses para a concepção desse estudo. Próximo. Bom, outro resultado aí, a partir dessa construção de mapeamento, são os guias passo a passo. Então, a gente tem um grande desafio como pesquisador e a gente precisa aprender com o que o vizinho está fazendo. E todo esse processo de mapeamento também fez com que suscitasse na gente que o que a gente estava desenvolvendo aqui também poderia, por exemplo, a elaboração desse dashboard também pode ser desenvolvido por um outro estudo, mas a gente já pode mostrar o caminho das pedras. Então, a gente desenvolve guias, que a gente chama de toolkits. A gente desenvolveu o guia sobre a própria metodologia do Pathfinder, sabendo que somos pilotos e a responsabilidade aí de poder apoiar o caminho de outros estudos Pathfinder no futuro. A gente desenvolveu um passo a passo de como usar a metodologia qualitativa dentro desse mapeamento, com o conteúdo que a gente estava produzindo também do dashboard. Quais são os códigos? Como é que pode qualquer estudo estruturar isso também para o seu próprio? E o conteúdo do mapeamento das partes interessadas também subsidiou, né, das rodas de conversa, das entrevistas, também subsidiou aí a construção de outra toolkit que é sobre favela e ciência, como fazer ciência em territórios periféricos. Próximo.
E aí compartilhar a ideia sempre, ao longo do mapeamento, ver as potências e o que diferentes formas que a gente pode estar compartilhando essa experiência, não somente pelo relatório, mas também pelos guias. E aqui a gente tem uma outra estrutura que a gente teve, foi muito valiosa, que é compartilhar essa experiência e aprendizados através de workshops. Então, a gente buscar esse conhecimento tanto da nossa equipe interna, mas também a gente percebeu que o que a gente estava construindo ao longo desse caminho também era de grande valia. E aí a gente promoveu um workshop com a Índia e Malásia sobre as construções do uso dessas ferramentas para o engajamento na pesquisa. Próximo. Aqui a gente, ao longo desse mapeamento, a gente também observou duas construções muito valiosas. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o RedCap. Ele é um software de captura de dados eletrônicos, mas que o Nascer no Brasil também utiliza para gerenciamento da sua pesquisa. E aí a gente percebeu que tinha um público, e a partir do momento que a gente abriu a inscrição para esse webinário, no ano passado, a gente teve aí quase 3.000 pessoas inscritas, e a gente percebeu que sim, para a gente fazer pesquisa, a gente precisa do desenvolvimento de ferramentas, de programas como softwares. E aí, como não somente para coleta de dados, mas como a gente também pode usar esse software para estar fazendo o gerenciamento da pesquisa, né? A gente viu ali pelo painel que tem quase 800 pessoas envolvidas no Nascer no Brasil. Como é que a gente faz a gestão de tudo isso, né? Outro webinário que a gente compartilhou experiência com o Hub de Ciência de Dados da TGHN foi sobre o uso do R, um software livre para uso, e a gente promoveu esse webinário nessa parceria, trazendo a experiência com a análise dos dados do Vacina Maré. A gente não chegou, ainda tem muita coisa desse mapeamento que a gente pode estar compartilhando, mas aqui são um pouquinho de cada coisa. Próximo. E aí, tudo que eu estou comentando aqui com vocês têm acesso a mais detalhes no estudo da nossa página, ele fica na TGHN LAC. Vocês encontram ali tanto mais informações sobre a própria metodologia, mas também a gente sempre mantém atualizado aí com cada resultado desse mapeamento. Lá vocês também vão encontrar o depoimento dos pesquisadores do Nascer no Brasil e do Vacina Maré que participaram do estudo Pathfinder, trazendo um pouco da experiência deles, né? O que isso impactou dentro, a nível individual, mas também para si mesmo. Próximo. Então, um pouquinho esses momentos promovidos pelo Pathfinder para mapear estudos tão complexos, por meio da análise de documentos, das mesas, das rodas de conversa, das entrevistas. Eles desencadearam, sim, um processo de avaliação individual e coletiva. São estudos muito intensos para esse grupo, e a etapa de avaliação, você parar para refletir, analisar o que você construiu e se dar conta, perceber também a construção que foi feita e o grande esforço e essas realizações. Então, a gente percebeu que o mapeamento, além de trazer o conteúdo e aí para utilizar em outras ferramentas, mas também trouxe esse momento de reflexão entre os pesquisadores. E aí, é claro, em função, o objetivo foi que essas lições aprendidas pudessem orientar outras pesquisas. Esse é o objetivo quando a gente está trazendo aí o mapeamento de uma pesquisa que está em andamento, que suas etapas já aconteceram, mas porque a gente acredita, sim, que a gente pode contribuir para que outros estudos também atravessem isso. E essa retroalimentação, é claro, a partir do momento que a gente tem essas experiências, que a gente possa estar incorporando, trazendo inovações para dentro da pesquisa nesses estudos. E o Pathfinder, a metodologia, ela mostrou, sim, uma grande flexibilidade, como a Etna trouxe. O processo de construção foi diferente em cada estudo, então mostrou que a ferramenta ela dá conta, assim, de se adequar às necessidades e interesses de cada um desses estudos. Próximo. E aqui um agradecimento especial, sou somente uma porta-voz de toda uma construção que teve dessa equipe, tanto a equipe de Pathfinder dentro da Fiocruz, mas também da equipe que atua na Fiocruz com a TGHN LAC.
e um agradecimento especial, né, à parceria da equipe do Pesquisa Vacina Maré e da equipe do Nascer no Brasil 2, por acreditar na fortaleza desse mapeamento, mas também por abrir as portas para que a gente pudesse testar a metodologia e muito mais. A gente percebe que tem muitos resultados ainda que são possíveis de serem conquistados. Então, vou passar agora a palavra para a Laís, que vai contar um pouquinho para vocês os nossos planos com relação ao Pathfinder dentro da TGHN LAC. Obrigada, Larissa. Foi maravilhoso. Espero que todos tenham conseguido acompanhar bem mais adiante. E com isso, então, já passamos a palavra para a nossa palestrante. Larissa, você quer pegar? And now I'm speaking English. I'm sorry, guys. Então, enquanto a gente está resolvendo aí o áudio da Laís, e assim que estiver disponível, Louis, you can feel free to pinpoint her to pick it up. Então, muito obrigada. Vou dar continuidade e apresentar a vocês o nosso planejamento aí de uma série de atividades de Pathfinder para que a gente possa apoiar outros estudos que têm interesse em estar desenvolvendo essa metodologia com a sua pesquisa. Pode passar. Obrigada. Então, a gente vai promover esse é o primeiro webinário, que a gente fala sobre as ferramentas e os benefícios da metodologia, mas a gente tem aí na sequência um workshop em que a gente quer promover para que a gente possa o desenvolvimento daqueles que querem trazer essa metodologia para a sua pesquisa dentro da sua região. A gente vai estar oferecendo um workshop no final de agosto, para que possa estar trazendo mais detalhes sobre a construção do Pathfinder, por onde que a gente começa, né? A gente trouxe aqui um display muito breve sobre essa estrutura, mas a gente sabe que quando a gente vai fazer o mapeamento, tem muitos detalhes que envolvem esse processo. Então, a gente vai oferecer um workshop, essa série de atividades, primeiro um workshop, e em português e espanhol. Então, a gente vai estar trazendo aí, principalmente, nós já temos na região da América Latina e Caribe os nossos parceiros desenvolvendo o seu próprio Pathfinder, e a gente vai estar oferecendo, então, essas atividades num primeiro workshop para estar moldando e trazendo uma harmonização de conhecimento desse conceito. Um segundo workshop, e aí com base, é claro, no desenvolvimento do estudo de cada centro, a gente vai estar trazendo um segundo workshop em que a gente vai estar abordando com foco a ferramenta. Então, dentro de cada uma das ferramentas que a gente utilizou, não somente o termo de referência e protocolo, mas como é que a gente pode estar aplicando isso. E, por fim, claro, conforme a necessidade e esse processo, a gente quer promover um terceiro workshop em que a gente fala um pouco sobre a identificação dos recursos. Então, todos esses recursos que eu apresentei para vocês, alguns, né, a gente já tem definido no início, a partir da necessidade, o que o estudo, por exemplo, Nascer no Brasil, Vacina Maré, tem interesse em estar evidenciando, mas ter essa percepção do que pode virar recurso e o que a gente pode estar construindo a partir do mapeamento, isso sim é uma forma, é um olhar a ser desenvolvido e é o que a gente quer trazer nesse terceiro workshop. Ao longo dessa caminhada, dessas atividades, a gente já começamos a promover algumas sessões com encontros com esses parceiros, mas que a gente quer trazer isso de uma forma sistematizada para que ao longo, entre os workshops, a gente tenha algumas sessões, alguns encontros, conforme a necessidade, ou quinzenal ou mensal, do interesse desse público e participando do workshop, para que a gente possa ir tendo trocas ao longo desse processo. Próximo. Então, eu vou contar, pessoal no chat, manejando, que aqueles que têm interesse em estar conhecendo mais como implementar essa metodologia na sua própria pesquisa, se ela já começou, se ela já passou, se é uma pesquisa que está começando agora e ainda vai acontecer, mas já quer estar estruturando isso para ir identificando as suas soluções e poder estar incorporando
esse processo, fica à vontade, pode direcionar aqui, tem o código, tem também o link que vai ser compartilhado no chat com vocês. Se inscreve no nosso workshop, que a gente vai fazer contato com um convite, com mais detalhes, para que a gente possa fazer essa construção em cima da necessidade de cada pesquisador interessado em estar utilizando a metodologia. Muito obrigada, Trudy. Passo para você. Superb. Thank you very much. Well managed, Larissa. Muito obrigado, Larissa. Let's have a look. We've got some Muito bem, really vamos great dar uma questions olhadinha in aqui. the Nós temos Q&A, and perguntas we can excelentes pass surgindo aqui na the nossa sessão de perguntas e microphones respostas do to QIA, people. né? Podemos So passá-las the first para one we as have pessoas. A is primeira que from temos é, Alexandra, and I always like to hear from vem de people. Alexandra. Eu sempre gosto de If ouvir you are as happy to answer pessoas. the question, Alexandra, I think Louis can open Por the favor, mic então, for Alessandra, you. pode fazer a sua So do pergunta. go Acho que Louis ahead, pode abrir o microfone para você, por favor. and then we can pass that round. I like I love the way the question's phrased. So Eu I hope gosto da Alexandra's maneira como feeling essa brave pergunta enough to ask the surge. question. Eu espero que a Alessandra esteja à Can vontade you aí para have the fazer a sua mic? pergunta ao vivo. Você está Can com o you microfone speak? Is ligado? that okay, Louis? Pode falar. É Yes, isso, né? Luiz, está yes. pronto? Hello. Hello, good to hear from you. Hello. I found it Oi, very é bom interesting. ouvir I a really sua like it. palavra. Eu achei tudo And muito I'm thinking interessante, sim, about gostei muito. implementing it in E eu estou my pensando research. em So I was implementar wondering isso aí na if minha pesquisa. E eu queria saber where I se could find, for example, previous experiences in my area onde é of que eu posso research encontrar to compare nas with, or experiências to prévias na know minha área from where to de begin. pesquisa. E também se So vocês I would like to saberiam know onde eu poderia if there começar. a repository where I can find it, or should I look for peer-reviewed Onde tem um papers? repositório onde eu posso encontrar, ou eu só And posso buscar also, if we are dealing with something alguma that can revisão. change. E também So se suppose that vocês I am estão implementing a Pathfinder podendo me framework informar onde eu posso in an mudar. Se eu estiver intervention, montando um but arcabouço difficulties do are coming. Pathfinder, So it's not, as dificuldades que estão it's surgindo, happening, right? It's happening now. So difficulties are o que coming, está and I am acontecendo, as taking dificuldades the que estão surgindo, o que implementation está science acontecendo agora. perspective. So Então, how should I adapt? como é que eu Because it's not just a matter of posso mapping, adaptar? Porque but não é só mapping uma is something questão that is de método, changing mas sim de dynamically, mapear uma right? coisa que está So mudando, ou how seja, should que é I bem dinâmico. interact the Pathfinder framework Como and interagir implementation aí science o arcabouço do Pathfinder perspective? com a perspectiva de metodologia que That estamos is usando. just brilliant. So thank you. I think implementation science is almost the perfect scenario for this, and we didn't line A up implementação de Alexandra to ciência ask é um this cenário question, I perfeito para promise. isso. A gente So there's, não combinou there's a dessa few pergunta ser that feita. I could spend ages answering this for you, Eu but poderia fazer toda uma you're palestra absolutely sobre right. isso, And mas this dynamic, você even está though we draw it out totalmente like a correto. process, the Essa whole dinâmica, point of these mesmo sendo um studies is they're processo, né? very rarely O linear. objetivo desses estudos And they aqui are raramente dynamic, and that's são the point. lineares, eles são And dinâmicos. you don't always have completely solved one area before you move on to the next. A gente nem You know, sempre great example is finaliza uma community área antes de engagement. começar a próxima. And Um it's ótimo something that exemplo happens disso é o throughout engajamento your study. comunitário, que é algo que Or acontece ao longo de todo o estudo. planning your data analysis. Ou o You planejamento write da a data análise dos analysis plan, dados. things change. Você So escreve this is um the plano point. e as It's, coisas mudam. the research process is dynamic, O and processo we really de want to be able pesquisa to é capture this. dinâmico. E a gente Now também quer there's two capturar answers, isso. and just to completely Há duas confuse respostas, everyone e with what só we mean para by poder confundir Pathfinder vocês studies, direitinho, we've developed a very nós simplified desenvolvemos version of the uma Pathfinder study, forma which bem Ashna's smiling simplificada already. do I'm going to Pathfinder. put it in the chat. Ela está sorrindo aqui porque Which we sabe que call eu vou Thousand explicar. Challenge, and the Chama de idea Thousand of the Challenge. Thousand Challenge, A ideia do Thousand it's exactly the Challenge same as Pathfinder, é que except it's a ele é really exatamente igual ao simplified Pathfinder, version mas ele é of uma those versão key ainda mais steps. simplificada And daqueles we are going to passos-chave. generate a Pathfinder area on the Global Health Vamos Network. gerar uma área Ashna leads it for Pathfinder her na classes, rede and it's global. and the nice thing with this is a E really uma coisa new muito boa disso é methodology que é uma still. You know, metodologia I ainda came up with muito this idea when we nova. were putting a funding application together a couple of years ago. Ela And foi it's just criada há apenas great to alguns see how anos it's all coming atrás together e é and the muito team are bom applying ver it in como que ela different está ways. sendo implementada de diferentes So it's still a formas. new concept, and we've got a Ainda é um paper we're conceito relativamente submitting and trying novo. to get Temos um published on it, artigo but que it's estamos new. tentando publicar sobre And isso. so just wonderful if Mas people ainda é want bem to take novo. it up. So a É very straightforward way of applying it, especially to uma forma implementation bem fácil studies, de is to use the Thousand implementá-la, Challenge system é because utilizar o it sistema is Thousand Challenge, a Pathfinder study. It's just we've porque called it no Thousand estudo Challenge. It's a Pathfinder, nice, more Thousand simple way of Challenge, qualquer seja o displaying it. nome, seria a forma mais simples de explicá-lo But apenas. the Pathfinder toolkit Mas that Ashna showed you is o Toolkit exactly the same. It's Pathfinder, just slightly ele more
é exatamente igual, é só um método científico, metodológico mais puro. Então, se alguém quiser fazer um doutorado ao longo de um estudo, ou pessoas do calibre da Larissa, da equipe da Ashna, o Pathfinder, ele, como está, é uma ótima ferramenta para ser incrementado em qualquer programa de ciência de dados. Tem muita gente que pode ajudar, mas se você é uma equipe menos experiente e quer utilizar para se orientar também, essa abordagem do Thousand Challenge mais simplificada, ela é realmente a forma mais simples de fazer isso. Vou até passar para a Ashna, porque com certeza ela vai ter alguma coisa para comentar sobre isso. Eu ia mencionar isso também. O Thousand Challenge e o Pathfinder estão muito relacionados. O Pathfinder ele é só mais detalhado em cada etapa. Alexandra, acho que eu respondi a sua pergunta. Deixa eu pegar aqui, peraí. One of the tracker sort of or matrix templates lives. And I know there's eu sei resources through the que tem muitos Field recursos Software e Toolkit para that Fiocruz. kind of lead É you também onde through tem each, nosso step modelo de and guide you matriz. through. But the idea of the tracker is not to be Mas a ideia do tracker não é a standard. It just gives you an ser example and you can padrão. totally É só modify um it, local onde a to gente suit your pode needs. pegar Just os gives you an exemplos e você idea of pode things that alterá-lo might be important conforme as to suas them, necessidades. Mas in é your ali que eles steps. moram. And because it's a very new methodology, there isn't a E lot porque a published. I know you metodologia asked ainda é about nova, ainda não tem muita publicação sobre ela. Eu sei que você pediu a lot of estudos literature on this as revisados. well. Em breve, esperamos ter muita literatura sobre isso. I'll let Larissa or Lace add to that if they'd like to. Yes, I do. Just a quick complementing that. That's the idea Só para of the complementar também que realmente essa é a ideia do people who are workshop. eager to test the methodology, Pessoas study, que estão com vontade de come testar join us até a for the metodologia, workshop. The first venham para o workshop, workshop. sign up O primeiro to workshop, participate. We're hoping to have é, more Pathfinder studies para o in order primeiro for workshop, us esperamos to ter run mais new studies estudos where Pathfinder we para can podermos compare apresentar what are the e challenges aí comparar our realmente os research, right? So desafios thank entre you os so much. That was pesquisadores. an amazing question. Então, obrigado, foi uma Brilliant. ótima It's a really pergunta. great start. Perfeito. É There's um ótimo a início. methodology area within the Global Health Network, and we'll make sure it's there as well as on Existe the essa seção de Fiocruz site, so metodologia it's just dentro more da visible Global everywhere. Health Network. A gente And tem que then gerar mais we are visibilidade para setting up isso, realmente Pathfinder também. area as well. Vai ter So uma yeah, I hope seção that Pathfinder answers. também. Alexandra, is that helpful? Alessandra, isso te ajudou ou não? Yes, yeah, thank you so much. I look forward to Sim, attending muito the obrigada. Brilliant. Well done. Thank you. Perfeito. So Jacqueline, over to you. Então, Jaqueline, é com você. Thank you, Trudy and Larissa, Obrigada. Lace and Ashna. My Ao longo das question is in apresentações, regard eu tive uma that, when you pergunta have a very que é: complex quando você study, tem um because estudo it muito lasts for complexo, several years, but also ele because it durou has muitos anos, several ou, components, enfim, tem diversos then componentes, there is a recommendation to do a Pathfinder, but how existe a do you recomendação de decide fazer o to include Pathfinder? the E se whole sim, research como or just a part decidir, of it, né, aonde que o and Pathfinder then será which aplicado? part? Em toda a How pesquisa, do you em make apenas uma those parte? E decisions? se sim, qual Over. parte? Como tomar Thanks, essas Jacqueline. Lovely decisões? to see you as ever. Of Perfeito, course, the Jacqueline. idea of this É, is a methodology a ideia por that trás anybody disso can take é up and ser uma use, metodologia que which qualquer will make pessoa pode really clear utilizar. in the paper we're trying to put out. Isso And vai of ficar muito course, claro no artigo que estamos publicando. the point is that you can apply it to a really simple, straightforward, pragmatic Pode ser implementation study aplicado de or uma forma a bem objetiva num estudo 3-year, pragmático clinical ou trial num development program, or ensaio even a clínico series de of 3 studies. anos, ou And até you numa can série de absolutely estudos. choose if you just want E to com certeza focus você a pode Pathfinder escolher, study on one eu quero particular focar no meu element. estudo Pathfinder em apenas The um tool elemento do should meu be really estudo. Isso é adaptable and possível. A ferramenta é totally down totalmente to you. adaptável So nesse it's sentido. really for, the idea is that,
Qualquer equipe pode executar o Pathfinder por conta própria. Então, a gente só disponibiliza o método, as abordagens, e as equipes aplicam. O que também queremos fazer é, como fazemos no Thousand Challenge, o 1000 desafios, é criar realmente uma forma simplificada do esquema Pathfinder para capturar o mapeamento de processo de todo mundo. E se quiserem compartilhar, claro. A ideia é aprender com os estudos dos outros e ver quando você executou um Pathfinder e percebe que você quer ver como que foi decidido o desfecho, ou a hipótese, como que você chegou no plano de análise de dados. Aí você percebe, por exemplo, um obstáculo e solucionou o obstáculo. A ideia é realmente registrar tudo isso, para compartilhar com as pessoas como você solucionou esse problema. E aí, compartilhar ou uma ferramenta de treinamento, um modelo. Aí uma pessoa pode olhar e dizer, nossa, eu vi isso no meu estudo também. Vamos ver como podemos utilizar. E aí, com o tempo, esperamos ter vários estudos Pathfinder. Isso, e aí todos poderão se beneficiar disso. A Ashna está aplicando um estudo Pathfinder num estudo para picadas de cobra, eu acho. E ela vai poder analisar diversos estudos para ver se tem desafios em comum e possivelmente soluções em comum. Alguém mais quer comentar sobre isso? I'm guessing this is a really good question, Jackie, especially because it's É uma always a pergunta muito challenge. boa, Jackie, porque é sempre um desafio, né? Então, ao longo do processo, a gente sempre tem dúvidas. Então, por exemplo, qual o nível de detalhe do mapeamento do estudo? Para a gente foi um dos maiores desafios. Então, essa ideia de que podemos analisar os desafios das outras pessoas que utilizaram a metodologia realmente é muito boa. A prioridade para a gente foi nos certificarmos de que estávamos mapeando as partes do estudo que, tanto né, no Birth in Brasil e Vacina Maré, eram mais relevantes para a comunidade. Esse, para nós, foi o principal impulsionador. Perfeito, Larissa. Vamos tentar finalizar em alguns minutinhos só, meio de 15. Então, Silvia, só quero pegar essa pergunta, e talvez precise da Larissa para ler para a gente em inglês. Perdão, não falo português. Claro, esse é um desafio também, a gente fazer 3 línguas. Mas é incrível como a gente realmente pode fornecer isso para todo mundo. Então, enfim, a Silvia está falando, muito obrigada, muito interessante. Tem uma questão, existe ou há necessidade de existir uma base de dados ou um portal para registro desse tipo de estudo a nível nacional e internacional? Então, Silvia, eu acho que a gente ainda não respondeu, não sei se a gente respondeu isso, mas acho que está bastante ligado com a pergunta da Alessandra sobre o repositório, aonde manter tudo isso, né? Isso é algo que outras pessoas estão tendo como dúvida também. Estamos no processo de reunir todas as metodologias e estudos, porque no momento estão em diferentes locais no Hub. Estão no site da Global Health Network para América Latina e Caribe. A gente vê ali os estudos em espanhol, dá para trocar para português, inglês. E essa compilação ainda é um processo. Temos pessoas na nossa equipe que estão trabalhando todos os dias para isso. Isso está sendo compilado e em breve esperamos ter um repositório organizado. Perfeito. Tem uma última pergunta, vou responder brevemente para a gente finalizar em 2 minutinhos.
É um ponto interessante sobre como integrar a análise ética rápida na matriz. Isso é um ótimo ponto, né? Como a Jacqueline falou, você pode pegar um elemento do estudo e realmente interrogá-lo e executá-lo como uma parte ali do Pathfinder. Isso é perfeitamente possível. E é um ótimo exemplo da aplicação do Pathfinder para uma seção mais complexa do estudo. Então, só para finalizar, e vamos retornar aqui com os nossos colegas de Bangladesh numa outra sessão, porque, infelizmente, eles não puderam comparecer na sessão de hoje. As perguntas foram excelentes. Essa é uma jornada ainda bastante incipiente aqui no Pathfinders. Esperamos realmente que todos aqui estejam interessados em levar essa metodologia à frente. Os estudos complexos se beneficiam bastante dessa metodologia também para tentar capturar cada passo que as pessoas executaram nos seus estudos. E realmente tem esse 1000 Challenge, os 1000 desafios, que é uma forma mais simplificada. Haverá uma área apenas de Pathfinder no site, assim como a Larissa falou, haverá essa compilação. Então, muito obrigada a todos pelo interesse, ótimas apresentações, foi ótimo ouvir os exemplos, todos têm trabalhado bastante nisso. Muito obrigado a todos que trabalharam aqui na equipe, aos tradutores, e compartilharemos o webinar mais tarde para todos poderem assistir mais tarde. Muito obrigado aos organizadores, do I, a sua equipe e os intérpretes. Muito obrigado a todos, espero que tenham aprendido alguma coisa.